E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos chegando na sua área. Isso significa o quê? Estamos chegando cheios de conteúdos bacanérrimos para você. Se liga só o que eu trouxe no programa de hoje. A indústria de podcast vem crescendo positivamente dentro e fora da internet. Por isso, a gente traz uma matéria especial sobre esse novo formato que vem conquistando a galera. Nosso repórter Allen Lins traz detalhes sobre o recente manifesto nas redes sociais contra o projeto de lei 504 de 2020. Você confere os bastidores de uma campanha icônica do chocolate Snickers, que teve William Dafoe como protagonista na história. Nunca se falou tanto em podcast, né não? E nunca se criou tanto também para essa plataforma digital. Então vamos entender melhor sobre a ascensão do podcast no Brasil com ele, o nosso repórter Allen Lins. Vem cá, vocês gostam de ouvir podcast? Mas vocês conhecem a fundo esse universo? Então agora vocês vão descobrir tudo sobre esses programas de áudio que vem fazendo sucesso e saber se de fato é o momento certo de investir nesse tipo de plataforma. Mas enquanto vocês acompanham aí a reportagem, eu vou sintonizar aqui meu radinho de pilha. O termo podcast tem sido usado com muita frequência no mundo digital. De uns 2 anos para cá, a facilidade de acesso ao conteúdo de áudio se tornou parte do cotidiano das pessoas. Mas o que poucos sabem é que o conceito de podcast existe há muito mais tempo do que parece. A ideia de arquivo digital de áudio gratuito distribuído na internet, semelhante ao que temos hoje, surgiu através do ex-VJ da MTV americana, Adam Curry. Desde então, é possível achar podcasts para todos os gostos e em diversos formatos. O que começou apenas como uma transmissão de áudio, hoje caminha em todos os departamentos possíveis, sendo conduzido até ao vivo ou em plataformas de streaming, garantindo horas ilimitadas de assuntos informativos ou de entrevistas gratuitas com uma variedade de personalidades famosas. Como no caso do The Joe Rogan Experience, um dos principais e mais conhecidos podcasts da atualidade, que recentemente assinou um contrato estratosférico com o Spotify, no valor de 100 milhões de dólares, cerca de 567 milhões de reais. Não é para qualquer um, né? E nós, brasileiros, não ficamos para trás não, viu? Atualmente, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo para podcasts, perdendo apenas para os Estados Unidos. Os podcasts por aqui crescem num ritmo frenético e já tem muita gente conhecida no mercado surfando nessa onda. O publicitário Washington Oliveto usou toda a sua bagagem e lançou o seu WCast. Por lá, ele relata suas experiências de vida, conta histórias dos seus prêmios, campanhas e memórias. Ele tem 1001 utilidades. Ele tem 1001 histórias para contar. WCast. Bom e brilhante. Bom demais. Claro, é o podcast do Washington Oliveto. Outro que também entrou na onda é o apresentador Felipe Solari. Ele que criou o podcast Sistema Solari também confia na força dessa plataforma. Você acha que podcast é modinha, é sucesso passageiro? Como é que você vê isso? Não, acho que é uma plataforma que ela vem sendo entendida pelas pessoas. Ela é uma plataforma forte, bem democrática, que dá bastante oportunidade. Você, a partir de agora, escolhe o que você quer ouvir, monta a sua playlist. E acho que tem muita gente ouvindo podcast, muita gente diz que ouve enquanto lava a louça, enquanto faz academia. Então eu acho que ele acaba te acompanhando, ele não é uma segunda tela, ele é um segundo áudio.
Então muitas vezes você está lá lavando a louça, no lugar de ouvir a água caindo, você está ouvindo um podcast e às vezes você está ouvindo conteúdo interessante. Você está aprendendo enquanto você está fazendo um afazer doméstico ou academia, assim, sabe? Eu acho que tem uma questão do conteúdo no podcast. Felipe Solari? Aru! Ó. Aru! Você liga pras pessoas ainda? Felipe? Você telefona ainda? Ô, Felipe! Nós já estivemos em eventos juntos, mas é a primeira vez que a gente tem um podcast. Eu também, beleza. Da história inteira. Maravilhosa. No comando do Flow, que figura entre os podcasts de maior audiência no Brasil, Bruno Monark e Igor Coelho nos revelam os segredos para conseguir se manter no topo das paradas. O Flow nasceu por causa de uma... eu e o Monark, a gente estava meio já de saco cheio do que a gente estava fazendo, né? Na internet e tal. E conversando sobre criar um projeto novo, o Monark deu a ideia da gente fazer um podcast. Eu acho que o nosso principal diferencial é a liberdade. Na verdade, o grande segredo do podcast não é um formato inovador, é só conseguir captar a essência de uma conversa na sua forma mais pura. Que eu acho que conversas, elas são universais, né? Elas atraem qualquer tipo de pessoa, porque está na essência de ser humano, né? Foi através das conversas que eu acho que a nossa sociedade realmente evoluiu, né? A troca de conhecimento, né? O meu ideal é que as pessoas assistam o Flow e dali elas consigam não ser influenciadas diretamente ou pegar a opinião de um influenciador ou qualquer coisa do tipo e tomar como verdade. Que elas escutem aquilo ali de vários... o mesmo assunto falado sobre vários pontos de vista diferentes e que as pessoas consigam criar um senso crítico, ou que não é exatamente informativo, é muito mais uma visão de mundo mais ampla. Eu sinto que essa é a minha missão, é a missão do Flow. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, aqui na minha frente tem o Monarcão. Salve, salve família! Até ontem eu tava lá no YouTube sendo ouvinte, assistindo vocês. Eu estou aqui falando, prazerão. Pô, Cara, prazer que legal. 100% nosso, mano. Vocês são influenciadores, vocês influenciam gente para ideias, quem que vocês convidam, as posições que vocês defendem, vocês estão nas redes sociais. Isso é uma forma de fazer política. A Globo aposta alto no formato há alguns anos. Um dos títulos de destaque é o podcast de notícias O Assunto, comandado pela jornalista Renata Lopretti. Ela acredita que o investimento do grupo no formato e a pandemia contribuíram para esse aumento no consumo da plataforma e que colocou o Brasil no segundo maior mercado de podcasts do mundo. O podcast é um produto que já tem um bom tempo de estrada. Eu mesma consumo há muitos anos, mas ele ganhou um impulso muito grande de uns 2 anos para cá. A entrada da Globo nesse assunto dos podcasts teve bastante a ver com isso. Mesmo pessoas que fazem podcast há muito tempo e que não tem nada a ver com o grupo reconhecem que esse movimento da Globo teve um papel importante. E na sequência, a meu ver, o que teve um papel muito importante foi a pandemia. A demanda por notícia, a demanda por informação apurada, checada, de qualidade, ela cresceu muito, porque simplesmente estávamos todos e estamos todos ainda diante de uma questão imperativa na vida de todo mundo, literalmente de vida ou morte, e sobre a qual a gente está aprendendo no dia a dia. E o podcast se beneficiou disso, e agora eu estou falando, claro, da área que eu conheço mais, que são os podcasts de notícia. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é... O Assunto é o novo podcast diário do jornalismo da Globo. Os alertas indicam uma tendência de aumento do desmatamento. Esse novo ambiente do audiovisual. Como é que o tímido vive neste mundo? De segunda a sexta-feira, bem cedinho, mas você ouve na hora que for melhor para você. Boa tarde, boa noite e para quem estiver ouvindo a qualquer hora. Todo dia, um assunto novo para você. Podcast é um formato que ganhou destaque porque tem muita flexibilidade. Dentro de um podcast cabe conteúdo para entreter, para informar, para educar. Com novos produtores de conteúdo vendo interesse nisso e querendo participar dessa jornada do consumidor moderno, mais conteúdos de qualidade estão sendo produzidos.
o consumidor é atendido nos seus diferentes interesses e as marcas veem valor de estar perto disso para poder anunciar nesse formato, estar perto do consumidor, levar sua mensagem de maneiras, inclusive, muito criativas. Não tem nenhum limite que seja maior ou mais estrito, por exemplo, no telejornal que eu faço, no Jornal da Globo, do que no podcast. O que eu sinto, e eu fui aprendendo isso ao longo do tempo fazendo o assunto, é que essa própria característica da intimidade maior que o podcast propicia entre quem faz e quem ouve, ela também tem um impacto na questão do entrevistado. Então, várias vezes já me aconteceu ao longo desse tempo perceber que um mesmo entrevistado se abria mais, contava mais, se revelava mais no podcast do que ele tinha se revelado em outras entrevistas. A variedade de podcasts é enorme e claro que as marcas estão de olho nesse movimento crescente e lucrativo. De uma maneira geral, o podcast vai competir pela atenção da mesma maneira que qualquer outro veículo compete pela atenção do consumidor e que por isso não conseguia agregar grandes inventários para a venda de publicidade. Então o podcast por muitos anos fazia venda de um para um, né? Uma marca queria anunciar num podcast, ligava para um produtor e comprava um patrocínio daquele podcast, um anúncio naquele podcast. Mas aí você tinha um problema de escala gigante, né? Como é que você escala o inventário para falar com uma audiência muito maior, principalmente para marcas que estão acostumadas a anunciar em inventários grandes de TV, até mesmo de rádio ou do digital. Então esse problema vem sendo resolvido ao longo dos anos, com esses inventários maiores, essa organização e essa formalização do mercado. A entrada da Globo nesse mercado também busca poder ofertar um inventário maior de podcasts, que atenda diferentes gostos e interesses de marca e organizar um pouco esse mercado para entregar cada vez mais métricas e cada vez mais possibilidades de chegar no consumidor e metrificar isso. A parte dos anunciantes para o Flow é um pouco mais difícil porque a gente tem uma premissa muito importante que é a da liberdade. Então a gente já deixou de fechar vários contratos, alguns confesso que de muito dinheiro, porque a gente não abre mão de ser livre e poder falar o que a gente quiser. Mas para tentar combater isso, a gente está criando, a gente tem toda uma rede que a gente criou e está criando e cada vez está surgindo mais novos programas que são mais amigáveis para os anunciantes. E aí a gente vai se capitalizando dessa forma. O podcast é uma ferramenta muito boa para publicidade, para marca. Tem algumas marcas mais visionárias que já estão participando e eles acreditam, eles apostam e investem no potencial dos podcasts, porque eles sentem que a gente fala com o público de uma maneira muito mais humana, de uma maneira muito mais incisiva, muito mais próxima do que as mídias tradicionais normalmente. A gente vira meio que parte do cotidiano de uma galera e isso é muito forte, eu acho, para você passar sua mensagem ou expor a sua marca. Então, eu acho que com o tempo a gente vai ver mais e mais marcas grandes vindo aí anunciando nos podcasts, porque os podcasts também vão cada vez mais e mais dominar um cenário de mídia importante que estava aí para ser explorado e pouca coisa se explorava, né? Não tinha muitos programas de entrevistas, de conversa na internet, era sempre só da TV esse segmento e foi um nicho que funcionou muito bem com a liberdade da internet. Então acho que vai só cada vez mais crescer e espero que as marcas invistam, né? Afinal, eu faço um podcast. Eu gosto de dizer que o podcast ele é um formato completo do ponto de vista comercial. Você, em um único programa de podcast, tem todos os formatos praticamente de mídia. Você tem o pre-roll, que acontece antes do programa começar. Você tem o oferecimento, que apresenta aquele programa para o público ou patrocina aquele programa para o público. Você tem o break no meio do programa. Você pode fazer um programa especial, customizado, que fala de um tema que é do interesse da marca. Você tem também o âncora apoiando aquela marca como um influenciador. Então, quando você olha para o podcast, ele é um produto completo, ele gera uma flexibilidade não só de oportunidades comerciais,
como também de flexibilidade de formato. Você tem espaços publicitários dentro do seu podcast, aí voltando como era o rádio, assim, você pode fazer um spot comercial no meio do seu podcast, você pode falar sobre a empresa pode oferecer o seu podcast, estamos começando aqui o Sistema Solar e por blá blá blá, entendeu? Então ela pode ser a detentora também do teu formato. Ela é uma plataforma muito rica e muito aberta, ninguém te limita no podcast, não tem certo e errado. Não tem certo e errado, assim. Então eu parto muito dessa premissa. A maioria dos podcasts, ele cresce a longo prazo, é preciso você se manter ali, é preciso você não se iludir com os números estratosféricos dos outros podcasters e, né, muita coisa é vendida para você e eu sinto que algumas pessoas acabam se decepcionando um pouquinho durante o processo, porque fazem o seu podcast e sentem que é difícil crescer e realmente é. É preciso uma consistência dentro desse meio. Agora, qualquer um pode ser um podcaster. Se você tem algo a dizer, o podcast vai funcionar. Se você domina tem uma expertise na sua área, o podcast vai servir para você também. Então, acho que ele é uma via muito legal e muito consistente hoje em dia. As informações exclusivas e a inovação no conteúdo são um atrativo para o investimento. Por isso, o podcast se tornou uma ferramenta cada vez mais utilizada nos meios de comunicação, tendo mais alcance e sendo mais consumida a cada dia pela sociedade. Intervalo, mas é super rápido, a gente já volta. O projeto de lei 504 de 2020 tem o intuito de proibir qualquer campanha publicitária com cunho LGBTQIA+. E o nosso repórter Ale Lins conta pra gente do que se trata essa lei e de que forma ela afetaria a diversidade na publicidade. Eu sou filho do arco-íris, eu tenho outra íris, eu tenho outro olhar. E se o céu azul nos traz o arco-íris, é pra que a terra inteira possa admirar. Projeto de lei 504 de 2020 da deputada estadual Marta Costa, do PSD, quer proibir campanhas publicitárias no estado de São Paulo que relacionem temas como preferências sexuais e diversidade sexual com crianças. Agora veja que absurdo, proibir comerciais e publicidades com pessoas LGBTQIA+, numa clara perseguição à diversidade. Deputada, a gente não precisa nem de armas nas ruas e nem de censuras. A gente não pode retroceder na luta pela humanização e pelos direitos de pessoas LGBTQIA+. A gente precisa respeitar uns aos outros. Por isso, diga não à PL 504, que aqui no Reclame nós estamos juntos pela diversidade e inclusão. E não importa a cor do meu amor, é o arco-íris que me faz brilhar assim. É o arco-íris que me faz brilhar assim. É o arco-íris. O ator William Dafoe se juntou a Snickers numa campanha publicitária para recriar uma das cenas mais icônicas de Marilyn Monroe no cinema. Já sabe qual é? Não? Então olha só. Todos nós conhecemos bem a barra de chocolate Snickers, não é não? Mas, não pensa que o sucesso da marca chegou apenas com o gosto inconfundível da mistura de amendoim, torrone de manteiga e chocolate ao leite. O que favoreceu para que a empresa se tornasse uma das líderes de vendas nesse segmento foi a junção da qualidade do produto e a criatividade nas produções de comerciais publicitários. Better. O chocolate é vendido em mais de 35 países ao redor do mundo e possui um slogan de grudar na mente. Já sabe qual é, né? Você não é você quando está com fome. E para usar e abusar dessa frase icônica, eles trouxeram um comercial marcante que juntou no mesmo filme o ator William Dafoe e a atriz Marilyn Monroe. Conhecido
Conhecido por seus papéis em Homem-Aranha, A Culpa é das Estrelas e seu último sucesso, No Portal da Eternidade, onde deu vida ao pintor Vincent van Gogh, William Dafoe encarou dessa vez um papel bem diferente. O filme foi uma criação da BBDO Nova York em parceria com a Snickers e recebeu diversos elogios de toda a indústria da publicidade pela sua originalidade e criatividade. Além disso, após alguns meses do seu lançamento no Super Bowl, eles recriaram o anúncio em formato de outdoor nas ruas de Nova York, surpreendendo as pessoas pela genialidade da campanha. So this commercial is within the You're Not You When You're Hungry structure. This year's spot, we go behind the scenes of an old movie, The 7-Year Itch. So we recreate kind of a historic moment in time and kind of reimagine what might have been going on when Marilyn Monroe was actually hungry. Snickers is an iconic brand, and we like to partner ourselves with iconic events. And who's more iconic than Marilyn with, this great scene? Action. This is a disaster! Who are we kidding? This scene will never make the cut. For the lead talent, Willem Dafoe, it was most about who is the biggest counterpoint to what Marilyn Monroe is in the movie. And she's so sweet and smiley in the whole movie that having someone like Willem, who's so serious and kind of has that brooding energy, really makes it a stark contrast, and that's what makes it really funny to see him in a dress. To make this spot, we had to partner with a lot of smart people because there's a lot of moving parts. Beyond obviously just getting the script out there, then we had to figure out how to recreate 1955 New York, how to actually do some post work where we replace Marilyn Monroe's mouth, have her say new things, and then also replace her body. We had to just work with a bunch of different people to kind of make that all happen. It's a lot of fun to be recreating the Marilyn Monroe dress, to take all the pictures, looking through the film, and get all those little tiny details finally in a finished garment. It's an important dress that will probably live on but beyond all of us, which is incredible. You need to change half of Marilyn's face and make her say something completely different. First of all, we had to pick a clip from the movie that we felt would work pretty well with the mouth replacement. Then we had to cast a mouth double. Then we shot the mouth double on set, matching up all the camera angles and lenses, and then we composited that new face onto Marilyn's original head from the movie. This year, we brought back one of America's most popular, iconic actresses, and we did so in an authentic way, down to the details behind this here on the set. It's incredible. Action! Sweetheart, don't look at me like that. It's gonna be amazing. This is a disaster. Who's the genius who puts a girl in heels on a subway grate? Miss Monroe, eat a Snickers. Why? You get a little cranky when you're hungry. Better? Much better. This scene will never make the cut. Morons. Bom, gente, é isso. Esse foi mais um Reclame por aqui. Curtiram? Tava maneiro, né? Queria muito agradecer esse lugar incrível que serviu de locação pra gente hoje, o Vitinic, que fica na Moca, meu. Ai, que delícia. Fica aberto de terça a domingo e se você não conhece, vale a pena conhecer, tá certo? E eu tô como? Te esperando também nas nossas redes sociais. Segue a gente por lá. Um beijo. Fui. E não importa a cor do meu amor. Faz brilhar assim. E não importa a cor do meu amor, é o arco-íris que me faz brilhar assim.